Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wellington, retornando às atividades. Faz um tempinho, né, que eu não gravo um vídeo. Peço desculpa a vocês, mas achei essa questão interessante. Não é uma questão fácil, diga-se de passagem. Já tem alguns outros vídeos que eu vi de alguns colegas, mas eu quero fazer o meu para tentar contribuir, porque cada um tem uma abordagem, né, específica. Tá? Vamos lá. Vamos ler aqui. E eu espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Vamos comigo? Veja só. Dois atletas partem de pontos respectivamente P1 e P2 em duas pistas planas distintas conforme a figura, deslocando-se no sentido anti-horário até a linha de chegada, percorrendo dessa forma a mesma distância L. Os trechos retos nos finais das curvas até a linha de chegada desse percurso têm o mesmo comprimento L. Nas duas pistas e são tangentes aos trechos curvos, que são semicírculos de centro C. O raio do semicírculo maior é R1 e o raio do semicírculo menor é R2. Sabemos que o comprimento de um arco circular é dado pelo produto de seu raio pelo ângulo medido em radianos subtendido pelo arco. Nas condições apresentadas, a razão da medida do ângulo P2C P1 pela diferença L e L, L menos L é dada por. Né? Aqui tem as opções. Veja só. Você tem que entender, não sei se vocês assistiram já as corridas em raias, né, nas Olimpíadas, os atletas, quando eles saem, né, nas raias curvas até a linha de chegada, há um deslocamento proposital dos pontos de partida. Quanto mais interna for a raia, mais afastado, não é mais afastado não, mais deslocado em relação ao competidor à sua frente ele está. Mas no final, a distância percorrida é a mesma, ou seja, o P1 vai sair, né, deste ponto aqui, aparentemente, né, não, de fato, está mais deslocado que o P2, mas a distância de P1 até a linha de chegada é a mesma distância do P2 até esta linha de chegada. Tá? Não há diferença. É isso que vocês têm que compreender, porque tem que haver a compensação devido ao movimento curvo que os atletas fazem. Quanto a raia mais afastada estiver, mais deslocado fica o competidor. Ou seja, parece que o competidor P1 está levando vantagem, mas não está. Tá? A distância percorrida é sempre a mesma, tem que ser. Mas aí vamos pensar o seguinte, o trecho final, quando eles estão em linha, quando eles alinham aqui na parte final, a distância da linha reta é a mesma. E no caso ele está destacando, ó, que mede comprimento L. Vamos destacar isso aqui no texto. Olha o que o texto diz. Os trechos retos finais das curvas até a linha de chegada desse percurso têm o mesmo comprimento Lzinho. Que ele está dizendo o seguinte, né? Que o trecho final tem o mesmo tamanho e que as duas retas são tangentes aos trechos curvos. Né? Então, o que isso quer dizer? Que na parte final, na parte reta, a gente pode dividir da seguinte maneira. Ó. Traçando uma perpendicular a partir do ponto C na, na, no desenho da pista, essa parte final aqui, ó, que eu vou destacar aqui para vocês, ó, essa parte final por meio dessa perpendicular deste ponto até aqui e deste ponto até aqui, ó, tanto para o P1 como para o atleta P2, a distância vai ser a mesma. E ele diz que essa distância mede Lzinho. Então vamos destacar esse Lzinho aqui, ó. Esse comprimentozinho aqui é L e esse comprimentozinho aqui é L. Tanto faz se é para o competidor P1 como o competidor P2. Também tem uma outra observação, ó, que nós vamos destacar, é o comprimento curvo de P1 até a perpendicular e o comprimento curvo de P2 até a perpendicular. Vamos usar outras cores, tá, para haver destaque. Vamos lá, o comprimento do atleta que ele percorre do ponto P1 até a perpendicular, né, destaquei de roxo, e vamos chamar, porque como é o arco, né, de maior raio, raio 1, a distância eu vou chamar de D1. Tá? Essa é a distância curva. Vamos agora para o atleta P2. O atleta P2, vou destacar de outra cor aqui, queridos. Vou ter um pouquinho mais maior o traço.
O atleta P2 sai deste ponto e faz esse comprimento aqui de distância, tá? Percorrendo uma distância que é formada pelo raio, né? O arco de raio 2. Essa distância eu vou chamar aqui propositalmente de D2. D2. Espera aí, deixa eu melhorar aqui. D2. D2. Certo? Então, o que acontece? No frigir dos ovos, a distância do P1, que é D2 mais Lzinho, é a mesma distância do P1, que é o comprimento do arco D1 mais Lzinho. É a mesma distância. E essa distância, queridos, vai valer, né, aqui Lzão. Certo? Então, o que eu vou escrever aqui para vocês? Ó, vamos escrever o seguinte. Ó, que o comprimento Lzão é igual a, pensando no atleta P1, D1 mais Lzinho. D1 mais Lzinho. Certo? E também, por outro lado, né, também é válido que Lzão é igual a D2 mais Lzinho. Certo? O que é legal, porque aí a gente subentende desse resultado aqui, ó, deste resultado aqui, fica subentendido que a gente tem que, não sei se vocês perceberam, que, bora lá, se eu isolar, né, o D1, eu vou ter que Lzão menos Lzinho é igual a D1. Tá? Esse é um resultado importante. Eu vou até escrever aqui. Ó. É uma questão só de você ajustar o resultado. E eu vou te mostrar por quê. Dessa primeira equação, a gente tira que Lzão menos Lzinho é igual a D1. E, por outro lado, na equação de baixo, Lzão menos Lzinho é igual a D2. Tá? O resultado encontrado é importante. Por que eu estou fazendo esse resultado, professor? Por que o senhor está fazendo esse resultado, professor? Preste atenção. Tu não estás a ver aqui, ó. Vou descer aqui, ó. Que ele perde, nas condições apresentadas, a razão da medida do ângulo P2C, P1, pela diferença Lzão menos Lzinho. Eu tenho que ter esse Lzão menos Lzinho. Está destacado aqui. Então, eu já tenho, né, tecnicamente, isso aqui já resolvido. Já sei quem é Lzão menos Lzinho. O que eu preciso descobrir agora é esse camarada aqui, ó. P2CP1. É o ângulo, tá? Agora vamos trabalhar com os ângulos. Eu vou aumentar aqui a imagem, até onde me permite o desenho, para a gente poder destacar. Vem comigo. Me desculpa, estou tossindo, mas faz parte, tá? Ele quer saber, né? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Acho que essa aqui vai aparecer bem. Ó, este ângulo aqui, ó. Deixa eu... Aqui. Esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? Esse ângulo que eu destaquei de amarelo. Essa cor não ficou boa, não. Não favoreceu. Deixa eu melhorar essa cor aqui. Deixa eu ver onde é que eu escolho a cor. É aqui mesmo? Mas vai dar certo, querido. Paciência aí comigo. Porque vamos pegar essa azulzinha aqui escuro. Eu não sei o que é fechar aqui. Aqui agora, azul. Pronto. Vamos destacar esse ângulo aqui, tá, queridos? Esse ângulo aqui, gente, a gente costuma usar em geometria as letras gregas. Vamos chamar esse ângulo de alfa. Certo? Mas quem vai ser esse ângulo alfa? Vai ser o ângulo formado, né, pelo comprimento, né, D2, a abertura D2 menos a abertura D1, certo? A gente pode escrever isso em termos de ângulo, tá? Vamos dizer aqui que em D2 eu tenho um ângulo maior que eu vou chamar de beta, e em D1 eu tenho um ângulo menor que eu vou chamar de, vamos lá, vamos aprender letras gregas, gama, tá? Isto posto, a gente pode escrever aqui embaixo, ó, vou diminuir um pouco o desenho,
Deixa eu aumentar aqui. Você escreve aqui? Escreve. Vamos lá. Aqui. A gente tem aqui, por esta, observe só, que o gama vai ser o beta menos o gama. Então, alfa será o ângulo beta, tá bom? Menos o gama, tá? O maior menos o menor, tá? Espero que vocês tenham entendido isso, tá? Ele faz uma observação importante aqui no texto, que eu vou destacar também, ó. Eu vou destacar aqui, bem vermelhinho. Sabe-se que o comprimento de um arco circular é dado pelo produto do seu raio pelo ângulo medido em radiando, subentendido pelo arco. Aí, o que acontece? Eu posso escrever, tá, que o comprimento do arco, né, do arco circular é o produto do ângulo pelo raio, tá? Vamos pensar aqui no comprimento do atleta P1, do D1, tá? Esse comprimento D1 vai ser o ângulo gama vezes o raio R1. Então, vamos escrever aqui embaixo, ó, tá? Vou até destacar outra cor. Que o comprimento D1 é igual ao ângulo gama vezes o raio R1. E da mesma sorte, o comprimento D2 é o beta vezes o raio R2, tá? Porque é o comprimento, né? O comprimento é igual ao ângulo, né? Vamos lá, falar de novo. O comprimento D2 é o ângulo beta vezes o raio R2. Vamos pegar a mesma cor ali, ó. Então, o que acontece? D2 é igual ao comprimento, ao ângulo beta, né, o comprimento D2, vezes o raio R2. Tá? Colocado isso, o que a gente vai fazer agora? Perceba, e você não pode perder a visão, que o que eu posso fazer aqui? Ó, veja só, eu posso isolar os ângulos, por quê? E aí eu substituo aqui esse beta pelo ângulo que eu encontrar aqui em beta e esse gama pelo valor do ângulo em gama, a expressão, certo? E fazer uma substituição nesta expressão aqui, por quê? Porque essa expressão, esse alfa, é o que eu quero, ó. Tá vendo? Ó, esse P2C, P1 é o nosso alfa que a gente está procurando, tá? Para achar a razão entre P2C, P1 por L, Lzão menos Lzinho. E aí é só isolar. Vamos lá, trabalho algébrico, galera. Vocês dão conta, muito inteligentes vocês são. Se D1 é igual a gama vezes R1, gama vezes R1 é igual a D1, então gama é igual a D1 dividido por R1. Por outro lado, o D2 será igual, que é beta vezes R2, implica que beta é igual a D2 dividido por R2. Joga estes dois resultados aqui na expressão alfa é igual a beta menos gama. E aí começa a destrinchar todo o problema, ele vai ficar bem bonitinho. Sabemos então que alfa é igual. Quem é beta? D2 dividido por R2. Menos. Quem é gama? D1 dividido por R1. Tá ficando bonito. Mas olha o outro lado, gente. Quem é D2 e D1? D2 é Lzão menos Lzinho. E D1 também é a mesma coisa, Lzão menos Lzinho. Agora é só substituir. Aí teremos que alfa é igual a Lzão menos Lzinho sobre R2 menos Lzão menos Lzinho sobre quem? R1, não é isso? R1, beleza? Agora fica fácil. Perceba que este componente Lzão menos Lzinho menos Lzão menos Lzinho, ele é um termo comum, né, aos dois numeradores. Você pode colocar em destaque,
tá? Então, alfa é igual, colocando em destaque, é colocar termo em evidência, estude isso, Lzão menos Lzinho está em destaque, que vai multiplicar quem? Essa expressão, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Veja, coloquei em destaque, porque se eu fizer a distributiva, né, ele passa a multiplicar essa expressão todinha, tanto aqui em cima, ó, Lzão menos Lzinho vezes 1 e Lzão menos Lzinho vezes 1, eu volto para a expressão anterior, tá? Isto posto, esse Lzão menos Lzinho eu posso passar dividindo, por quê? Porque eu quero a razão. O que é razão? A palavra razão. Razão é uma divisão, tá? Do ângulo pela expressão Lzão menos Lzinho. Você nunca pode perder em mente o que o exercício pede. E aí isso já acontece aqui, ó, esse alfa sobre Lzão menos Lzinho é a razão entre aquele ângulo e a diferença entre o comprimento Lzão e Lzinho. Isso fica igual a esta expressão, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Gente, olha que exercício bonito. R1, né, querido? No R1, desculpa. Olha que exercício bonito. Está aqui o resultado. Tá? Assim, eu não vou dizer para vocês que ele é fácil, não é. Mas ele é bonito, tá? Para quem gosta de matemática como eu, ver um exercício assim, fica maravilhado pela beleza do exercício, tá? Então, no caso, nós temos como gabarito letra C, né? 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Foi um dos poucos exercícios que o Enem realmente colocou um nível bem puxado. Tá, galera? Não é o comum do Enem, não. Mas, de qualquer forma, vale a pena. Você que está estudando, pausa o vídeo, faz de novo, manda dúvida aí. Se eu puder ajudar, com todo carinho responderei. Desejo tudo de bom para vocês, que vocês tenham muita saúde. Se ficou até aqui, só tenho a agradecer. Não desista. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.